Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Hoje falaremos sobre o profeta menor, Zacarias, no capítulo de número 12, ok? Vamos, vamos verificar algumas coisas muito importantes e vão se transportar para o Novo Testamento, tá bom? Do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 9, Zacarias ele está falando sobre a salvação de Jerusalém. Então este capítulo, o que ele vai retratar, o que ele vai dizer, o que nós vamos conseguir contemplar nesse capítulo. Este capítulo então ele fala sobre o cerco do povo de Jerusalém. Este trecho das Escrituras fala também sobre uma grande batalha que acontecerá no futuro contra Jerusalém. Alguns dizem que o Armagedon, né, a última grande batalha da terra. Aqueles que se opõem muitas vezes ao povo de Deus serão então destruídos para sempre nessa batalha, nessa guerra do Armagedon. Aqueles que, perdão, no final, né, no final, o mal ele é derrotado, claro, né? A dor, a opressão, eles serão completamente banidos de uma vez por todas da face da terra, né? Isso é muito importante a gente saber e a gente entender por quê. Porque a palavra de Deus, como é uma profecia, ela pode se cumprir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, ou pode ser uma profecia muito para o futuro. Então nós temos que estar prontos para poder entender, mediante o Espírito Santo, em que época, em que momento isso vai acontecer. O versículo 7, então, assim como a água ela flui do morro abaixo, a influência de uma cidade normalmente ela corre para a zona rural ao seu redor. Mas nesta época, nessa época em qual ia acontecer todas essas coisas, a zona rural de Judá, ela teria o quê? Ela teria uma prioridade sobre Jerusalém para que o seu povo ele não se tornasse um povo orgulhoso, um povo cheio de si. Então não pense que você deve testemunhar apenas para pessoas importantes, imponentes. Não. Nosso testemunho ele tem que ser para todas as pessoas. A falar da palavra de Deus, falar da palavra de Cristo, ela tem que ter um alcance, como é que eu vou dizer assim? Eu ia falar um alcance mundial, mas não seria bem dentro desse aspecto. Deveria ser um alcance sem preconceito, sabe? Sem etnias, sem nada dessas coisas que muitas vezes a gente encontra algumas pessoas falando e dizendo e se esquivando por preconceito, por julgar outras pessoas de forma errada. Então acaba se esquivando dessas pessoas e da sua responsabilidade. Deus vai cobrar? Vai cobrar, porque essa é uma responsabilidade. Não é que algumas pessoas podem ser assim: essa é uma responsabilidade dada só para o pastor, dada só para o evangelista, dada só. Não. Essa é a única responsabilidade distribuída para todos os discípulos de Cristo, que é falar a respeito da palavra de Deus, falar a respeito de Cristo, testemunhar sobre Ele, falar sobre o que Ele veio fazer, quem Ele é, e o que e criar na pessoa não só uma perspectiva para o futuro, mas uma viva esperança para que ela possa viver aqui sabendo que isso aqui, que tudo que nós vivemos aqui não é só isso, é algo maior e sobremodo excelente que ainda virá. Mas vamos lá, vamos continuar
em frente, então aí, faz até uma comparação assim, né? Atletas profissionais, estrelas de cinema e proeminentes homens de negócios, Cristo ele veio para quê? Para buscar e salvar todos os que estão perdidos. Sabe onde isso está escrito? Está escrito lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Então, até mesmo aqueles que estão completamente vencidos, completamente vencidos. Ah, será que eu consigo pregar para um mendigo? Será que eu consigo pregar para uma pessoa drogada? Será que a palavra de Deus é para ser levada para a pessoa? Claro, é claro que é para ser levada para essas pessoas. É claro que é para ser levado para essas pessoas. É para ser levado principalmente para essas pessoas. Então, devemos tomar então cuidado de evitar orgulhos espirituais, caso contrário poderemos então nos tornar como Jerusalém, os últimos a saber o que Deus irá fazer. Vem todo um alerta no sermão profético de Jesus da sequência das coisas como elas acontecerão. E ali então terão os sinais da segunda vinda de Cristo. Os Messias, o Messias, não. As pessoas da época de Jesus, elas deveriam já naquela época, por causa do período, estar numa expectativa grande a respeito do Messias que viria. Era a época certa para que o Messias tivesse vindo. Mas, infelizmente, passou. E eles, inclusive, na hora de decidir a respeito ou a favor do Messias, o negaram. Não acreditaram no Messias. Para a glória de Deus, abriu-se então uma grande porta para nós, que para eles somos conhecidos como gentios. Então Jesus Cristo nos deu a oportunidade de, pela fé, adentrarmos então o reino de Deus, crendo nele como o nosso único e suficiente Salvador e dando testemunho, tanto na hora de falar, quanto para com as nossas vidas de forma prática. Ok? Que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo esteja a esclarecer os nossos entendimentos com o Espírito Santo, que todos então tenham um ótimo sábado, um ótimo fim de sábado, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.